O que eu vou contar para vocês hoje é uma história que, embora possa parecer saída de um filme de suspense, é absolutamente real. Uma narrativa que envolve traição, ambição e, acima de tudo, a tragédia de uma vida interrompida de forma brutal. Prepare-se porque a história que se desenrola é tão intrigante quanto perturbadora. Vamos voltar no tempo, mais especificamente para o ano de 2012, em uma cidade que, à primeira vista, poderia ser qualquer uma. Uma cidade comum, com suas rotinas diárias, seus desafios e suas alegrias. No entanto, por trás dessa fachada tranquila, havia uma história que mudaria para sempre a vida de muitas pessoas. O protagonista dessa história é um jovem chamado Daniel, um rapaz cheio de sonhos, carismático e com um futuro promissor pela frente. Ele era o tipo de pessoa que todos gostavam, sempre disposto a ajudar, sempre com um sorriso no rosto. Mas, como em muitas histórias, nem tudo que reluz é ouro. Daniel tinha um grupo de amigos próximo, e entre eles estava uma jovem chamada Fernanda. Ela era a típica garota popular, cheia de vida e energia. Eles eram amigos há anos, mas à medida que o tempo passava, essa amizade começou a se transformar em algo mais. O que começou como uma amizade inocente, logo se tornou um romance. Eles se apaixonaram e a relação parecia perfeita. Mas como sabemos, a vida nem sempre é tão simples. Com o passar do tempo, a relação de Daniel e Fernanda começou a enfrentar desafios. Fernanda, ambiciosa e sonhadora, começou a se envolver com um grupo de pessoas que não eram exatamente a melhor influência. Ela se deixou levar por promessas de fama e fortuna, e isso começou a criar uma fissura entre ela e Daniel. Ele, que sempre acreditou em seus sonhos, não conseguia entender por que ela estava se afastando. A pressão social e a busca por aceitação começaram a moldar a personalidade de Fernanda, e Daniel se viu cada vez mais sozinho. As coisas começaram a esquentar quando Fernanda se envolveu com um rapaz mais velho, um empresário chamado Ricardo. Ele era carismático, bem-sucedido e tinha um jeito de fazer as pessoas se sentirem especiais. No entanto, por trás dessa fachada encantadora havia um lado sombrio. Ricardo era manipulador e tinha interesses próprios. Ele viu em Fernanda uma oportunidade, e logo a jovem estava completamente envolvida em um mundo de festas, drogas e promessas vazias. Daniel, por outro lado, estava desesperado. Ele tentava de todas as formas trazer Fernanda de volta, mas a cada tentativa, ela se afastava mais. O que começou como um triângulo amoroso se tornou uma verdadeira tempestade. Daniel se sentia traído e impotente. Ele não sabia como lutar contra essa influência negativa que havia tomado conta de Fernanda. A relação deles, que antes era cheia de amor e compreensão, agora estava repleta de desconfiança e ciúmes. Daniel começou a se sentir como um estranho na vida dela, e isso o consumia por dentro. A situação se agravou quando Daniel decidiu confrontar Ricardo. Ele queria entender o que estava lá acontecendo e principalmente proteger Fernanda. Mas o que ele não sabia era que Ricardo não era alguém que aceitava ser desafiado. O encontro entre os dois foi tenso. Palavras foram trocadas e a conversa rapidamente se transformou em uma briga. Daniel, tomado pela raiva e pela frustração, não conseguiu controlar suas emoções. Ricardo, por sua vez, era um homem perigoso e ele não hesitou em mostrar isso. Após essa briga, Daniel se sentiu ainda mais perdido. Ele tinha certeza de que precisava fazer algo, mas não sabia o que. A vida continuou e a influência de Ricardo sobre Fernanda só aumentou. Ela se afastou de Daniel de forma definitiva e ele se viu em um abismo de solidão. Todos os seus amigos perceberam a mudança, mas ninguém sabia como ajudá-lo. Daniel começou a se afundar em pensamentos sombrios e a dor da perda se transformou em uma obsessão. Foi então que, em uma noite fatídica, Daniel decidiu que precisava fazer algo drástico. Ele não queria mais viver com essa dor, e a ideia de recuperar Fernanda se tornou uma obsessão. Ele começou a planejar algo que em sua mente parecia ser a única solução. A ideia de confrontar Ricardo novamente começou a tomar forma, mas agora era diferente. Ele não queria apenas discutir, ele queria acabar com a influência que Ricardo tinha sobre Fernanda de uma vez por todas. A noite do confronto chegou, e Daniel estava determinado. Ele se armou com uma faca, acreditando que isso era a única maneira de resolver a situação. Ele se dirigiu ao local onde sabia que Ricardo estaria com Fernanda e seus amigos. O coração batia forte em seu peito e a adrenalina corria em suas veias.
Ele não estava pensando nas consequências, apenas na dor que sentia. Quando chegou ao local, viu Ricardo rindo e se divertindo, e isso foi como uma chama que acendeu sua raiva. A confrontação foi rápida e violenta. Daniel, tomado pela fúria, atacou Ricardo. O que deveria ser uma discussão se transformou em um ato de desespero. O que aconteceu em seguida foi um turbilhão de emoções e ações. A faca cortou a pele de Ricardo, e o que deveria ter sido uma simples briga se tornou um assassinato. O tempo parecia ter parado, e Daniel, em choque, percebeu o que havia feito. Ele havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Após o ato, a realidade começou a se instalar. Daniel fugiu do local, mas não havia como escapar da culpa e do arrependimento. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A notícia do assassinato se espalhou rapidamente e a cidade ficou em choque. O jovem que todos conheciam como carismático e gentil agora era um criminoso. A dor que ele sentia por ter perdido Fernanda se tornou insignificante diante da gravidade do que havia feito. Ele havia destruído não apenas a vida de Ricardo, mas também a sua própria. As investigações começaram e a polícia não demorou a encontrar Daniel. Ele foi preso e, ao longo do processo judicial, a verdade começou a vir à tona. Fernanda, que havia se tornado uma vítima das circunstâncias, viu sua vida desmoronar. Ela estava presa em um ciclo de dor e desespero, sem saber como escapar. A história de Daniel e Fernanda se tornou um triste exemplo de como a vida pode mudar em um instante. O amor que deveria unir as pessoas se transformou em um campo de batalha e as consequências foram devastadoras. Durante o julgamento, Daniel teve a oportunidade de se defender. Ele falou sobre sua dor, sobre o amor que sentia por Fernanda e como tudo havia saído do controle. Ele não era um criminoso por natureza, mas um jovem desesperado que cometeu um erro irreversível. A defesa tentou mostrar que ele não era apenas um assassino, mas uma vítima das circunstâncias. No entanto, a justiça precisava ser feita. O juiz e o júri ouviram a história, mas a verdade é que a vida de Ricardo não poderia ser devolvida. Depois de meses de julgamento, Daniel foi condenado. Ele recebeu uma pena significativa e a realidade de sua nova vida começou a se instalar. A prisão não era apenas uma punição, era um lugar onde ele teria que enfrentar seus demônios todos os dias. O que antes era uma vida cheia de promessas, agora se tornara um pesadelo. A dor da perda de Fernanda, a culpa por ter tirado a vida de alguém e a solidão da prisão se tornaram uma carga insuportável. Enquanto isso, Fernanda teve que lidar com as consequências de suas escolhas. Ela se viu sozinha, sem o amor de Daniel e com a sombra do passado a atormentá-la. O que deveria ser uma fase de crescimento e descoberta se transformou em um período de luto e arrependimento. A vida a levou por caminhos inesperados e a jovem que antes era cheia de sonhos, agora se via presa em um ciclo de tristeza e solidão. A história de Daniel e Fernanda é um lembrete sombrio de como as escolhas que fazemos podem ter consequências devastadoras. O amor, que deveria ser uma força positiva, pode se transformar em uma arma letal quando não é tratado com cuidado. A ambição e a busca por aceitação podem nos levar a lugares sombrios, e a linha entre o certo e o errado pode se tornar perigosamente tênue. Enquanto refletimos sobre essa história, é importante lembrar que cada um de nós tem o poder de fazer escolhas. Nossas decisões moldam não apenas nossas vidas, mas também as vidas das pessoas ao nosso redor. O amor deve ser uma força que nos une, não que nos destrói. E, acima de tudo, a vida é preciosa demais para ser desperdiçada em vinganças ou desespero. A tragédia de Daniel e Fernanda é um alerta. Que possamos aprender com seus erros e buscar sempre o caminho da compreensão, do diálogo e do amor verdadeiro. Porque no final das contas, a vida é feita de escolhas e cada escolha nos leva a um destino. Que possamos escolher sempre a vida,